Onde o yoga pode levar você? A diferença entre pessoas que fazem técnicas de yoga e pessoas que fazem yoga. As pessoas que fazem técnicas de yoga têm, claro, efeitos muito mais simples e o yoga leva num lugar muito próximo da onde você está hoje. Mas se você faz yoga, você pode chegar a um lugar muito, muito, muito distante e a sua vida pode ficar muito, muito, muito melhor. Bom, vamos ao nosso vídeo. Muito, muito obrigado, você que esteve comigo durante o ano de 22. Eu gravo esse vídeo em dezembro. E você que passou por mim, ficou um tempo com a gente e depois seguiu a sua jornada. Bom, uma das grandes diferenças é que você pode utilizar o yoga como uma ferramenta de transformação global do ser humano. Você pode mudar o seu corpo, você pode mudar as suas emoções, você pode mudar a sua mente, você pode fazer conexões muito, muito bacanas, generosas, se você utilizar o yoga. Ou pode simplesmente não fazer nada disso, só fazer as técnicas. Uma das grandes diferenças que nós colocamos no nosso trabalho, que deu um resultado muito expressivo, foi acompanhamento personalizado. Há muito tempo atrás, eu percebi que as pessoas que vinham, faziam prática e iam embora, vinham, faziam prática e iam embora, elas tinham resultados muito aquém do que poderia ter. Eu me perguntava, mas por que que o yoga não leva essas pessoas num lugar mais longe, né? Elas poderiam andar mais. E aí eu descobri que a grande diferença é que as pessoas não sabiam exatamente como fazer a caminhada. Então, elas faziam técnicas, elas vinham, faziam a prática, muito bom, melhoravam uma série de coisas, mas eram os efeitos mais simples. E aí eu comecei, já há um bom tempo, o que eu chamo de acompanhamento personalizado. Esse acompanhamento personalizado, quando eu comecei, fazia uma reunião semestral. Todo semestre, com aqueles alunos que gostariam, que queriam, eu sentava, fazia uma reunião, onde a gente conversava, onde ele estava, onde ele gostaria de chegar, as dificuldades que ele tinha. Por exemplo, um aluno que tem dificuldade de disciplina, é diferente a caminhada daquele aluno que não tem dificuldade com disciplina, que é fácil a disciplina para ele. E aí, ajustando a caminhada de cada aluno, de acordo com as suas habilidades, o que ele tinha de bom, com as suas dificuldades, o que ele tinha de deficiência e onde ele queria chegar. E esse acompanhamento personalizado começou a dar resultados muito melhores, porque daí o aluno já tinha uma ideia de onde ele queria chegar, como que ele utilizaria as suas habilidades para vencer as suas dificuldades para chegar lá. Mas de 6 em 6 meses é um tempo bastante distante. E aí, com a pandemia, a gente começou a fazer o acompanhamento personalizado mensal, onde eu mando conteúdos. A pessoa me diz o que ela precisa, qual a dificuldade que ela tem, e eu mando conteúdos para ela ver na casa dela, é, justamente aqueles conteúdos que são bons para qualquer praticante de yoga, mas também conteúdos que são específicos para aquela dificuldade. Então, a pessoa tem um problema de ansiedade, eu mando um conteúdo que tem a ver com ansiedade e mando outros conteúdos mensais que levam o praticante na direção que ela quer reduzir a ansiedade, por exemplo. E esses conteúdos, essa caminhada tem dado resultados muito, muito, muito expressivos. Por quê? Antes, a pessoa vinha, fazia as técnicas. Imagine você um ginasta olímpico ou um contorcionista. Um contorcionista, ele faz técnicas corporais extraordinárias, porque ele é contorcionista, mas ele não muda só fazendo as técnicas, só fazendo as contorções. Se ele tinha ódio, ele continua tendo ódio. Se ele era uma pessoa estressada, ele continua sendo estressado. Se ele era uma pessoa ansiosa, ele continua sendo uma pessoa ansiosa. Se ele era uma pessoa agressiva, continua sendo agressivo. Se ele era uma pessoa que tinha sentimentos negativos, ele continua tendo sentimentos negativos, porque só a técnica não transforma. É importante que você utilize a técnica como ponte de transformação.
E aí que está a diferença entre pessoas que só fazem técnicas, que pode fazer técnicas extraordinárias, aqueles asanas maravilhosos que é bom fazer, né? Fazer respiratórios complexos, né? Retenções longas, mas se ele não fizer a ponte entre a técnica e onde ele quer chegar, fazer as transformações internas, ele é como o ginasta olímpico, como o contorcionista, faz coisas maravilhosas, mas a estrutura continua a mesma. E aí você perde a potencialidade do yoga, porque o yoga, como ferramenta, se você é ansioso, ele vai reduzir a sua ansiedade. Se você é estressado, ele vai reduzir o seu estresse. Se você tem dores, ele vai construir um corpo mais forte, mais saudável. Se você tem determinadas tristezas, ele vai vencer, vai resolver essas tristezas. Mas se você fizer de maneira adequada. Então, aqui eu tenho meu mapa mental no outro computador para eu seguir, né? Diferença de fazer técnicas do yoga e fazer yoga. Construir valores na prática e levá-los para a vida. Então, quando eu faço uma prática de yoga, só técnicas, eu estou preocupado ali só fazer as técnicas. Quando eu quero uma transformação mais profunda, que o yoga pode me dar, eu utilizo a prática para construir valores, fundamentos que eu utilizo na prática e depois levo para a vida. Então, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que é estressada, uma pessoa que não dorme bem, se ela só fizer as técnicas, não vai resolver. Agora, pode ajudar, mas essa pessoa precisa de autoentrega. Ela precisa aprender a fazer aquilo que ela tem de bom, fazer o seu melhor e entregar. Entregar significa que eu não vou ter sempre os resultados que eu desejo. Mas quando eu desenvolvo a habilidade de fazer o meu melhor e entregar, eu alivio a mente, eu reduzo a ansiedade, eu reduzo o estresse, o sono melhora. A qualidade de vida melhora, os meus relacionamentos melhoram, porque eu fico uma pessoa mais generosa, eu fico uma pessoa mais compassiva, eu fico uma pessoa que consegue ter mais paciência, que consegue olhar o ponto de vista do outro, e isso apenas com a autoentrega. Mas, para fazer a autoentrega, eu tenho que, na hora de fazer as técnicas, colocar esse valor na minha prática. Então, por exemplo, uma pessoa que faz a prática estressado, se ele continua fazendo a prática estressado, ele não reduz o estresse. Uma pessoa que é ansiosa e faz a prática ansioso porque ele quer determinados resultados, porque ele quer chegar em determinados lugares, ele vai continuar ansioso, não vai melhorar. Então, eu preciso construir uma prática que não seja ansiosa, uma prática que não seja estressada, uma prática que tenha entrega, que eu não vou conseguir todos os resultados na hora que eu quero. Isso exige uma caminhada em cada setor, que eu vou curtir o momento e quando eu chegar lá, uma hora eu vou chegar. Então, esses valores que você constrói na sua prática, você começa a vivenciá-los ali. E, de repente, você começa a fazer uma prática mais leve, mais relaxado, mais descontraído, com mais felicidade, com mais alegria, sem forçar, sem agredir o seu corpo. À medida que você aprende a fazer isso na prática, daí você leva para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para as suas relações pessoais, para as suas amizades, para os seus relacionamentos em diversas áreas, com pais, com mães, com filhos, com cônjuge, enfim, né? Mas essa é a diferença, né? Construir valores na prática e levá-los para a vida, para o seu cotidiano. Se fizer a prática estressado, não melhorará o estresse. E aí eu dou o exemplo do contorcionista da ginástica olímpica. Toda a prática é muito interessante que na caminhada do yoga, a pessoa vem, começa e logo melhora alguns sintomas. E muita gente, né, desanima. Ah, agora eu já estou bem e paro de praticar. Né? E é engraçado porque quando você tem essa melhora, você melhorou só os sintomas. Para você melhorar efetivamente, você tem que fazer a transformação interna.
E a transformação interna não é do dia para a noite, precisa perseverar, precisa vencer os desânimos. E as pessoas desanimam, especificamente quando está muito bem, que daí elas acham, bom, agora não preciso mais, ou quando ela melhora, e aí vem um período de piora. O emocional você não resolve em linha reta. Você tem altos e baixos, altos e baixos. Só que com o tempo, você fica cada vez mais nos lugares altos e cada vez menos nos lugares baixos. Quando você começa a vencer as raízes do problema. Que eu quero vencer a ansiedade, eu começo a praticar yoga, o sintoma vai reduzir em pouco tempo, mas a causa não. Qual o tipo de estrutura mental, emocional que eu tenho que me leva a ser ansioso, que me leva a ser estressado, que me leva a ser agressivo, que me leva a dormir mal, que me leva a ter dores? Qual estrutura corporal que eu tenho que me leva a ter dores? Sabe? Então, essas mudanças internas mais profundas demanda tempo, mas não só tempo, demanda você construir esses valores que não são só técnicas de yoga, são valores que você incorpora e que fazem as transformações internas. Então, vencer os momentos de desânimo todos nós temos, e aí precisa vencer, porque uma metodologia que pode levar você a um ser humano mais pleno, mais livre, mais feliz, mais harmonioso, mais generoso, né? Não é esse ser humano que todos nós queremos, mas precisa fazer a jornada. E desistir é uma possibilidade, mas se eu não desisto, se eu continuo, se eu venço os momentos de desânimo, eu vou muito mais longe, né? Então, você pode sucumbir ou você pode seguir em frente. Uma das perguntas que você pode fazer, que eu coloco aqui, ó, que ser humano você quer ser? Você quer ser um ser humano, né, que perdoa, que tem paciência, que é generoso, que é produtivo, constrói uma mente focada, que consegue resolver os seus problemas no trabalho com leveza, que consegue construir relações mais generosas, mais felizes, mais alegres, que consegue ter a paciência. Se você quer ser esse ser humano que desenvolve essas habilidades, eu vou citar mais algumas aqui na frente, daqui a pouquinho, você precisa fazer a jornada. E o yoga, a grande notícia, a boa notícia é que o yoga pode fazer isso. Precisa conhecer os valores universais. Então, para você fazer essa caminhada, você precisa ter convicção, certeza onde você quer chegar, né? Conhecer os valores que são em todas as culturas, em todas as civilizações, aqueles valores universais que trazem, que fazem um ser humano mais generoso, mais pleno, espiritualidade, né? Capacidade de entrega, de perdão, leveza, sabe? Bom, deixa eu citar alguns aqui, ó. Um ser humano sem estresse ou com estresse muito baixo, leveza, generosidade, que aprende a perdoar, capacidade de perdoar, que desenvolve alegria, um ser humano sustentável para si, para o planeta, um ser humano que tenha um certo desapego, ou um grande desapego, que consegue se entregar, uma autoentrega pequena ou uma autoentrega grande, que consegue construir uma vida generosa e feliz. Bom, é esse ser humano, você precisa desenvolver valores. Se um dos valores é desenvolver uma espiritualidade, espiritualidade não necessariamente se desenvolve através da religiosidade. Um ser humano que é ateu, por exemplo, ele pode ter uma grande espiritualidade do ponto de vista de você cultivar valores que vão além de você, deixar aparecer a chispa da presença do absoluto que está dentro de você, né? Se você fizer só técnicas, não vai acontecer, mas se você se entregar e desenvolver esses valores, vamos só tomar como exemplo o perdão. Todos nós já tentamos perdoar. Você vê como é difícil perdoar. Mas enquanto você não perdoa, se alguém faz uma maldade com você, enquanto você não perdoa, toda vez que você pensa na pessoa ou na situação, você tem dor, você tem sofrimento. E se você quer se libertar desse sofrimento, tem que aprender a perdoar.
É fácil? Não é fácil, mas quando você persevera, quando você vence, você tem uma vida muito mais leve. Já imaginou quando você encontra alguém que fez uma maldade, você olha para a pessoa e o seu sentimento, seu coração só vibra coisa positiva, né? Um dia me perguntaram como eu sei se eu perdoei. Se você consegue encontrar a pessoa que fez a maldade, dar um abraço nela e, lá do fundo do coração, desejar coisas boas para ela, você perdoou. Se você tem sentimentos tensos, você não perdoou. Muita gente acha que perdoou, né? Isso o yoga pode ensinar você, né? Mas precisa desenvolver esses valores e não só ter esses valores como ideais, mas ter esses valores no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas ações. Claro que vai acontecer aos poucos, isso não é mágico, não há almoço grátis, né? Para você construir esse ser humano é um pouquinho por dia, todos os dias, né? Ou todas as semanas. E para isso, você precisa de ferramentas que sejam boas. O yoga é uma ferramenta extraordinária para isso. Mas os efeitos de curto prazo, eles são efeitos menores, são efeitos pequenos. Para você construir efeitos de longo prazo, você precisa perseverar e fazer essa técnica com a prática com inteligência para você ir além das técnicas e utilizar as técnicas para fazer essa transformação. Por isso, o nosso acompanhamento personalizado é uma das ferramentas mais generosas para mostrar o caminho. Ah, como eu faço para me livrar dessa dificuldade? Como eu faço para construir isso? Isso a gente mostra no acompanhamento personalizado. E aí, claro, acompanhamento personalizado para dar a direção, para mostrar para você onde você pode chegar. E aí você utiliza as técnicas e as orientações na prática para você se entregar, para você relaxar e coisas, vão fazer a ponte entre a técnica e o conceito que você quer desenvolver para você chegar efetivamente lá. Bom, para isso é o que nós fazemos até agora. Para o próximo ano, eu já vou colocar algumas novidades aqui. A volta dos cursos presenciais, durante a pandemia a gente parou os cursos presenciais, teremos alguns cursos presenciais, teremos o curso Alta Performance Emocional, que é um curso extraordinário, né? Mostra um caminho muito, muito, muito interessante para você modificar o emocional, porque não adianta você saber que perdoar é fácil se você não constrói o caminho. Não adianta saber que a autoentrega é boa se você não consegue construir o caminho. Claro que nas aulas a gente mostra, só que esse alta performance emocional é um acelerador extraordinário. Você dá um salto em pouco tempo, você dá um salto, são 6 a 8 meses de curso, dependendo aí dos feriados, em que a gente vai se encontrar semanalmente e vai dar uma diferença muito, muito expressiva. Reforçar as atividades gregárias. Então, atividades gregárias que a gente tem hoje, o Satchakra, uma vez por mês, o Chantar, uma vez por mês, o grupo de mantra, uma vez por semana, toda sexta, 18h30, o café da manhã na escola, uma vez por mês. Isso é o que temos hoje e que continuarão no ano que vem. E ainda, além dos cursos presenciais, uma atividade externa por mês, porque a gente precisa conviver. O ser humano não foi feito para viver isoladamente. Você que continua a prática, vamos juntos. Você que por alguma razão parou de praticar, repense em retomar. Você quer construir um ser humano? Você que já praticou, você quer construir um ser humano melhor. Você já teve essa consciência. E o yoga pode levar isso. Eu levo você nessa direção, mas precisa fazer a caminhada que estamos aqui, estou aqui para orientá-lo nessa caminhada para que você chegue onde você precisa chegar. Então, você que parou por qualquer motivo, retorne. Vamos continuar uma, uma passagem pela Terra e deixar um rastro de luz. Quer dizer, você que está comigo e você que parou, qual é o legado que você quer deixar pela passagem aqui na Terra? Veja você, quantas pessoas vão inspirar, em quantos seres você se inspirou para evoluir, para se tornar um ser humano melhor? E que tal você ser esse ser humano que inspira?
Talvez você já inspire algumas pessoas, mas quanto mais sabedoria, quanto mais evolução, quanto mais você se supera, quanto mais você desenvolve esses valores universais que em todas as culturas têm, como valores humanos, bons, positivos, mais você inspira pessoas. Então, o meu convite para você que já está comigo, continue, vamos juntos, vamos fazer cada dia mais essa transformação interna para que a gente realmente conquiste esses estados cada vez mais nobres, de alegria, de felicidade, de bem-estar, de generosidade, de compaixão. Desenvolvamos todos esses valores positivos cada vez mais. Você que por alguma razão parou, pense em retomar. Vamos fazer essa caminhada juntos para construir uma estrutura bacana, porque na nossa escola nós não temos só técnicas de yoga, nós temos yoga e nas minhas orientações, né, no acompanhamento personalizado, nas aulas, nessas atividades extras, a gente faz porque é preciso e porque a gente precisa deixar a nossa passagem pela Terra não como uma passagem apagada, mas uma passagem que deixa luz, que inspira pessoas da mesma maneira que nós nos inspiramos em muita gente, da mesma maneira que quantas pessoas foram necessárias para que o yoga atravessasse 5.000 anos, né? E estamos nós aqui praticando, então vamos fazer o nosso papel com calma, com tranquilidade, sem pressa, sem estresse, sem exagero, mas firme e forte. Muito, muito, muito obrigado por você que esteve comigo nesse ano de 2022, o ano inteiro e continua. Vamos em frente. Para você que não esteve comigo e parou por alguma razão, o meu convite para você retomar. Vamos construir um ser humano que deixe um rastro de sabedoria, que inspire pessoas e que a gente cada dia seja mais feliz, mais alegre, mais generoso, mais, com a capacidade melhor de perdoar, que a gente desenvolva aqueles valores universais nos nossos dias, para que para que possamos construir um ser humano verdadeiramente feliz. Muito, muito, muito obrigado. Continuamos juntos.